Olá pessoal, bem-vindos ao canal Desenhe Sem Saber Desenhar. Esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer aqui para o canal e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um programa que eu uso bastante nos meus desenhos. É esse programa aqui, não sei se vocês já ouviram falar dele, o nome dele é Design Doll. Deixa eu clicar em cima dele, a gente vai abrir, a gente vai ver como é que é esse software. Ele é uma mão na roda para quem não sabe desenhar, para quem está começando a desenhar. Antes da gente falar sobre o programa, eu vou acessar aqui o site dele para falar um pouco dele. Deixa eu digitar aqui Design Doll. Aqui no Google, você digita Design Doll e clica no primeiro site que aparecer, que é o terrawell.net, que é a empresa que é responsável, acho que é a empresa que é responsável pelo desenvolvimento dele. Ele está, hoje, é setembro de 2018, ele se encontra na versão 4.0. Tem aqui um vídeo explicando sobre ele e algumas características dele, você vai ler aqui tudo em inglês. Bom, o Design Doll, na realidade, ele é um programa que serve para desenhar, para ajudar pessoas na elaboração dos seus desenhos, principalmente as pessoas que estão começando, que não tem muita noção de fisionomia dos personagens, das pessoas, nem da perspectiva, de como ele funciona. Ele é como se fosse aqueles antigos bonecos de madeira que a gente colocava em cima, que a gente comprava, colocava em cima da mesa e mexia lá na pose dos bonecos para fazer a posição lá em que o boneco ia ficar e a perspectiva onde a gente ia desenhar, certo? Só que ele é muito melhor do que isso, e pelo fato dele ser virtual, e como ele é voltado para o desktop, para o notebook, para os computadores de mesa, você consegue ter muito mais controle sobre o seu personagem do que você teria, por exemplo, utilizando um software de Android, tá bom? Então eu vou apresentar aqui um pouco sobre a aplicação. Primeiro a gente vai ver a interface dele, que é uma interface bem simples, bem intuitiva, tá bom? Quando você instala o programa, lembrando que esse programa ele é pago, tá bom? Ele custa, parece, $15, tá bom? Na parte de baixo aqui, você tem acesso a esses materiais que vão ser atribuídos ao personagem que você está desenhando, que você pretende desenhar. Esse material é o padrão, que já vem nele, material fosco, certo? Se você quiser mudar a cor do personagem para um estilo mais desenho, você clica nesse material aqui, note como ele cria um contorno em torno do personagem. Temos também esse outro aqui que tem mais sombreamento, tá bom? Para você ter mais noção de sombra. Temos aqui o bronze. E aqui temos outros materiais aqui, como por exemplo o eixo, que fica interessante para a criação de personagens alien, que tem uma pele alien, sei lá. Temos aqui esse de pele mais brilhosa, pele humana normal, tá bom? Então você pode mesmo fazer alterações no seu material, clicando em cima do material que você quiser fazer alteração, tá bom? E clicando bem aqui na última linha aqui da coleção, em cima dessa engrenagemzinha, você vai ter acesso a todos esses atributos aqui, todos esses controles aqui, como por exemplo, você pode mexer, sei lá, na cor do material, a cor principal do material. Vou colocar uma cor amarela, certo? Eu acho que ele já ficou um pouquinho amarelo. Vou colocar, deixa eu ver, uma cor laranja. Eu acho que ele fica um pouquinho mais laranja. Eu quero mais brilho, o que eu faço? Aqui, Specular, aumenta aqui a força do brilho dele. Specular, certo? Tamanho aqui, tamanho do reflexo que a luz vai fazer em cima da superfície do material. E aqui nós temos que você pode mexer da maneira como você quiser, tá bom? Você pode configurar aqui o material que você quiser. Já tem alguns materiais prontos aqui. Vou utilizar o padrão mesmo, o fosco, que é o que a gente vai utilizar nos nossos trabalhos, tá bom? Para eu navegar pela interface aqui, pelo ambiente 3D, eu vou utilizar os três botões do mouse, o da esquerda, o botão de scroll, que é aquela rodinha lá que gira no meio, e o botão da direita. Se eu clicar em qualquer lugar aqui, sem que seja em cima de algum personagem, de algum objeto na cena, por exemplo aqui não tem nada, se eu clicar com o botão direito do mouse e arrastar sem soltar, eu consigo fazer o cenário, a câmera girar em cima, em torno do eixo, que é nesse caso é o personagem que está centralizado, certo? Olha só, eu posso girar em todas as posições que eu quiser,
O botão esquerdo do mouse eu uso para clicar em cima do personagem e eu posso usar inclusive para selecionar as partes do corpo do personagem que eu quero mexer. A gente vai aprender depois como é que a gente faz para fazer alteração dessas partes, certo? E com o scroll, que é o botão do meio do mouse, eu uso para dar zoom in e zoom out. Se eu girar o botão de scroll para cima, ele aproxima, se eu girar o botão para baixo, ele afasta. Aqui do lado direito você tem, dentro dessa área aqui, a coleção de objetos que estão dentro da cena. Nós temos o nosso modelo e há uma caixa que está invisível, eu só vou mostrar ela depois, certo? Por enquanto eu vou apagar aqui essa caixa, clicando no botão direito do mouse em cima da palavra box, vou clicar em delete, certo? Vou deixar por enquanto só o meu modelo. Se eu clico em cima do nome modelo 2 vezes, ele me gera aqui a possibilidade de dar um nome para o meu modelo. Vou digitar, sei lá, boneco 1, certo? Dei boneco 1, nome do meu modelo. E aqui dentro dessa seleção aqui do boneco, do primeiro boneco, nós temos alguns atributos aqui, como por exemplo o atributo pose, certo? Clicando em cima do atributo pose, você vai perceber como alguns controles apareceram em cima do boneco. E para que ele serve? Vamos imaginar que eu queira colocar o boneco numa pose de corrida, tá bom? O que eu faço? Eu clico em cima desses controles e vou mexendo aqui, tá bom? Para a pose que eu quiser colocar o boneco. Lembrando que não é só nas áreas destacadas com esses círculos, esses quadrados que tem controle. Por exemplo, note que o joelho do boneco ele não tem nenhum círculo, nenhum quadradinho, mas eu posso muito bem alterá-lo clicando em cima dele e arrastando. Eu posso fazer o boneco ficar com a pose que eu quero. Então vamos fazer o seguinte, eu vou tentar colocar aqui o boneco em posição de corrida. Deixa eu só mexer aqui. Pronto, temos aqui a pose que a gente quer. Deixa eu só endireitar aqui o joelho, tá bom? Esse joelho aqui colocar um pouquinho mais junto e nosso boneco já está correndo. Note que a mão do boneco ela ainda está aberta e por uma pose de corrida seria mais correto que a mão estivesse fechada, cerrada, certo? Então como é que a gente vai fazer isso? Dentro desses atributos aqui, a gente vai clicar nesse ícone aqui que lembra muito uma mãozinha. Clicando em cima dele vai me mostrar essas opções aqui. A opção R e a opção L. R é de right, de mão direita, e L é left, a mão esquerda. Então se eu quiser, por exemplo, fazer com que a mão direita fique cerrada, fechada, vou clicar em right, no R, certo? E vai me abrir essas opções aqui de controle. Bom, agora observe o seguinte, que quando eu mexo nesses controles do dedo da mão direita, certo? Se eu levantar ou se eu abaixar esse controle aqui, o dedo vai abrir ou fechar de maneira igual. Tipo, vamos imaginar o seguinte, que eu quisesse fazer com que essa junta aqui da ponta do dedo, com que essa junta aqui ela ficasse mais reta, mais em haste do que essa outra que está dobrada. Teria como fazer isso? Por aqui não. Não tem como, ele só abre o dedo totalmente ou então fecha totalmente. Não teria como mexer nessa junta aqui unicamente nela sem mexer nas outras, através desse controle. Mas se eu quiser, por exemplo, mexer nessa junta aqui da ponta ou qualquer outra junta de maneira individual, eu clico em cima dessa engrenagemzinha aqui na direita e ele já me abre outras opções. Note que cada dedo é formado por 3 juntas. O polegar tem essas 3 juntas, o indicador, o médio, anelar e o mínimo, certo? Se eu quiser, por exemplo, fazer com que essa junta fique em riste, basta eu ir nessa daqui da ponta e levantar para cima, olhe como ela fica em riste, tá bom? Isso vai funcionar para todos os outros dedos, por exemplo, o mindinho, ó, certo? Assim eu posso deixar a mão na pose que eu quiser, aqui, fechar um pouquinho mais o dedo, pronto, certo? Mas aí é que tá, vamos imaginar que eu queira fechar a mão. Como ela está correndo, como o meu personagem está correndo, eu quero fechar a mão dele. Eu tenho 2 opções para fazer isso. Ou eu vou fechando cada dedo individualmente, tudo junto, certo? Mas isso só que vai dar muito trabalho. Eu poderia fazer isso, clicar na engrenagem e fechando cada um deles, ó. Ou eu posso clicar em Load from Library e o Design DAW ele já me fornece uma coleção de poses de mão já
preparadas para o nosso uso na cena. Por exemplo, eu quero uma mão fechada, basta clicar aqui na opção de mão fechada e ele já fecha a mão direita. Clico 2 vezes, clique, e ele me abre novamente para o nível superior do controle. Eu clico novamente no L da mão esquerda, clico em Load from Library e fecho a outra mão da mesma maneira. Então nós temos aqui as duas mãos fechadas e agora sim nós temos um personagem que aparentemente está correndo, certo? E ele está preparado aqui para ser desenhado. Pessoal, é o seguinte, só que tem um problema com esse personagem aqui. Para você entender o que eu estou querendo dizer, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em File e vou clicar em Export Flat Image. Eu vou salvar essa imagem aqui como imagem 1, certo? E a gente vai abrir aqui, deixa eu minimizar aqui o software, a gente vai abrir o Paint to Say, que é um software de edição de imagens aqui bem legal, que a gente vai utilizar para fazer os nossos desenhos. Vou clicar em abrir, vou abrir aqui a imagem que eu salvei, certo? Temos aqui a imagem já que a gente exportou lá no Design Doll. Deixa eu diminuir a opacidade aqui, criar mais uma camada e a gente vai desenhar em cima desse personagem aqui. Vamos lá. Lembrando que eu estou utilizando uma mesa Wacom, uma mesa de desenho Wacom, facilita bastante na hora de desenhar, certo? Mas você pode estar desenhando aí no seu computador. Se você tiver o Paint to Say, que é esse aplicativo que eu estou utilizando, você pode utilizar ele inclusive com o mouse, mas é muito mais interessante desenhar na mesa Wacom. Na mesa Wacom, que é essa mesa que eu estou utilizando aqui. Então deixa eu desenhar aqui o personagem. Bom, nós temos aqui o personagem que a gente desenhou em cima daquele boneco lá padrão do Paint to Say, do Design Doll. E note o seguinte, pessoal, que a gente começa a perceber que se a gente for utilizar aquele personagem para os nossos desenhos, ele é um personagem bem complicado, porque quando você olha para esse personagem, por exemplo, certo? Deixa eu adicionar a clavícula dele. Quando você olha para esse personagem aqui, se eu te fazer uma pergunta, esse é um personagem macho ou um personagem fêmea? É um homem ou uma mulher esse daqui? É uma criança ou é um adulto? Não tem como a gente saber, né? O objeto, o boneco padrão lá do Design Doll, ele é assexuado e é confuso. Na realidade, ele nem lembra uma pessoa. Ele lembra mais ou um personagem de anime, porque na realidade o Design Doll ele foi criado justamente para a elaboração de animes, né, de mangás. Ele lembra muito o personagem de mangá, ou então ele está lembrando muito o ET. Sabe aqueles ETs cabeçudos que note que o tamanho da cabeça é muito grande em relação à largura dos ombros e muito grande em relação ao tamanho do corpo. A coxa dele é muito grande, muito longa, certo? Muito grossa também. Então, é um personagem meio confuso. Não tem como a gente definir se isso aqui é um homem ou se isso daqui é uma mulher. Então, existe uma forma da gente customizar, da gente personalizar esse nosso personagem de maneira que ele fique com as características físicas que a gente quer? Sim, é aí que está a grande vantagem do Design Doll. Ele nos possibilita isso. Então eu vou terminar o vídeo aqui, vou passar agora para a parte 2, que eu vou ensinar para vocês como é que a gente configura o nosso personagem para ficar com a característica que a gente quiser. Ele vai com a idade que a gente quiser, com a altura que ele quiser, e é muito bacana esse software porque ele nos permite tudo isso aqui, tá bom? Então, até o próximo vídeo.